O meu nome é Paloma, eu sou graduada do Founder Institute 2015. Antes de entrar no Founder Institute, eu nem sabia o que era uma startup, eu era bem engajada em projetos sociais, eu já tinha fundado alguns movimentos sociais na universidade, já tinha começado a minha primeira ONG, mas nunca, tinha entrado nesse mundo de negócio. E foi no Founder que eu abri, logo antes do Founder, na verdade, que eu comecei a minha primeira startup lá em 2013. E logo em seguida, quando eu entrei no Founder, 2014, 2015, eu fui amadurecendo isso. Então, em 2015, a gente graduou, recebeu um aporte de investimento anjo, rodou a empresa aí nos últimos anos. Aprendi muito e me beneficiei muito nessa rede. E hoje eu tenho uma honra de estar aqui com vocês na liderança do Founder aqui no Brasil, tanto em Curitiba, onde eu moro, mas principalmente em Florianópolis, onde fica o Star Local Global, até o programa que a gente iniciou ano passado. E é muito bom estar aqui com todos vocês para tirar, hoje um momento de tirar dúvidas, porque eu já tive aí do outro lado com você, onde vocês estão querendo, empreender, fazer meu negócio e entender um pouquinho mais sobre o Founder. Eu vou brevemente contar um pouco, contar para vocês como vai ser hoje, eu vou brevemente contar como funciona o programa, e daí convidar os nossos, as nossas cidades convidadas, os nossos diretores, e o André, que é o nosso graduado convidado de hoje. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês já irem mandando suas perguntas ali no chat. Hoje o dia é de tirar dúvida, então a ideia vai ser abrir essa conversa com todos vocês. Então, dúvidas do programa, como ter maior chance de sucesso, currículo, a gente está aqui realmente para bater um papo com vocês, e descobrir um pouco mais como ajudar vocês a construírem essas empresas duradouras e significativas nos próximos meses, Esse mês de pandemia, a gente sabe que quem está aqui realmente é empreendedor, porque não é um tempo normal, e se a gente está aqui, a gente quer resolver um problema e está comprometido. Então, vamos lá. No Founder Institute, a gente acredita que grandes empresas começam com grandes pessoas e não com grandes ideias. Então, o Founder é focado no empreendedor e não na tua empresa, na tua startup. E a gente está aqui para construir esse perfil empreendedor com você. O Founder é a maior aceleradora de startups do mundo. Começou há 10 anos atrás no Vale do Silício com o nosso fundador, Adel Ressi. E ele tem esse objetivo de democratizar e dar acesso a essa forma de empreender, que o Founder Institute traz de alto impacto. Aqui no Brasil, o programa já existe desde 2015. A gente está em mais de 12 cidades, chegando a 14 cidades, já rodou 51 batches de aceleração. Eu graduei de Curitiba em 2015, no comecinho do programa, mas hoje a gente já roda no Brasil quase todo. O programa, na prática, são sessões semanais, são 14 semanas de programa de aceleração. Você não precisa ter um CNPJ para entrar, mas você precisa abrir e sair com um CNPJ se você não tem ainda. Durante essas semanas, você vai ter acesso a uma rede de mentores exclusiva do Founder Institute Brasil e também da nossa rede Mundo, com feedbacks em pitch, feedbacks e Q&As com os mentores. Você também tem assignments semanais, que são essas tarefas que você tem que dedicar a desenvolver a sua empresa durante a semana, Eu acredito que elas são as missões impossíveis, porque é difícil mesmo, Você se sente na pele o que é empreender, no mundo real, no dia a dia. Muito trabalho em equipe, o exercício da liderança, os empreendedores trabalham em grupo, por mais que eles estão trabalhando nas suas empresas, e muita mentoria individual. Existe 2 tracks para empreendedores, então empreendedores que ainda estão, eu empreendedor, ainda estão na fase de ideia, ainda não tem um CNPJ, ainda talvez não estão dedicados 100% à sua empresa. E nessa fase de ideação a gente tem o track Launch, que é para você validar o teu atuador, o teu produto, o teu mercado, construir um time e criar a tua estratégia de go-to-market. E se você já está full-time, já está 100% na tua ideia, já tem um protótipo, já tem um CNPJ, os primeiros clientes, a gente tem uma trilha daí para Grow, que é para você realmente encontrar, e alcançar mais tração e se preparar para receber capital. E depois a gente tem a trilha, dos alumni, que são aqueles que graduam
para, né, continuar esse apoio. O Founder é uma vida de suporte. Então, como eu falei para vocês, eu graduei lá em 2015 e até hoje tem uma série de benefícios do programa. Então, ele não é só 14 semanas, mas sim essas 14 semanas, os primeiros 4 meses do programa. Se você gradua, né, você vai ter essa vida de suporte. A gente tem programas daí pós-graduação. Eu, especificamente, fiz o Funding Lab, que é um programa focado para você aprender a captar investimento, né? E daí a gente tem também, para quem já está mais maduro, o Venture Lab, ou até para quem está querendo validar mais Product Market Fit, né? E desenvolver ainda mais a tua atração do teu produto. Desde 2020, todas as sessões do Founder estão virtuais. Então, você pode fazer o programa de qualquer cidade do Brasil virtualmente, né? E tem vários benefícios por ele ter migrado para o online. Hoje a gente vai ter o André, que é um graduado da nossa turma online de Curitiba, contando um pouco desses benefícios de como foi essa graduação, né, de um programa 100% online. Mas principalmente a gente tem um acesso ilimitado ao programa global. Depois vocês podem ver as ofertas extras do programa, né, virtual. A gente tem um Fast Track para o Funding Lab. Então, se você gradua do Founder Institute na versão virtual, você tem esse Fast Tracking para o programa para graduados. Está tendo uma série de mentorias extras, AMA, com, né, os mentores especialistas lá do Vale do Silício, para aqueles que falam inglês. E a gente está conseguindo atrair muito mais mentores de todo o Brasil e da América Latina e do mundo para se envolver, então, cada vez mais elevando esse acesso dos empreendedores brasileiros na nossa rede de mentores. A gente está com inscrições abertas em várias cidades, começando pelo Start Local ou Global, que é uma edição especial do Founder, que é em inglês aqui no Brasil e na América Latina. Ribeirão Preto, né, inscrições abertas até dia 19 de junho. Porto Alegre, 26 de julho, Belo Horizonte, 26 de julho também, Curitiba, 2 de agosto, Campinas, 9 de agosto e Salvador, dia 31 de agosto. Essas datas mudam toda semana, então entra lá no fi.com/join/Brasil e você vai ter uma visão atualizada da cidade mais próxima de você. A gente aconselha sempre que você esteja próximo do ecossistema de startups da sua região. Então, né, procura a cidade mais próxima de você e dá uma olhada nas datas de inscrição. Para passar, para fazer o programa do Founder, você precisa fazer o nosso processo seletivo. E parte desse processo é você fazer o teste de DNA empreendedor. Quem já fez o teste e recebeu o resultado, comenta aí no chat. Quem ainda não fez o teste, né, mais de 50 mil empreendedores no mundo já fizeram esse teste. Ele foi criado junto com o Jordan Peterson, que é, né, um escritor famoso nessa parte de avaliação de perfis, e ele busca ter essa, né, prever o sucesso, a assertividade de identificar o perfil empreendedor. Então, para quem gosta, né, de olhar o teste, ele é um dos testes, né, que você consegue realmente ter 85% de assertividade. Ele tem um custo de $50 para fazer o application, mas por você estar aqui nesse evento e ter se inscrito, você vai receber um e-mail, né, para fazer o teste de DNA empreendedor sem custo nenhum. O Founder Institute também tem um custo, que é o nosso course fee, de $599. Se você, né, não quiser dar continuidade no programa, antes da terceira sessão, você pode, sem nenhuma pergunta, pedir o seu dinheiro de volta e receber um reembolso 100%. Se você tem cofundadores, como eu falei, o Founder Institute acelera o empreendedor. Então, se você for mais de um sócio e quiser fazer o programa em mais de uma pessoa, a gente tem desconto para cofundadores e vocês podem perguntar e a gente explica. E a gente está também agora com né, parcelamentos. A gente já tinha um parcelamento de 3 vezes. Agora eu esqueci até de atualizar, é uma informação recente desse último mês. A gente está conseguindo parcelar o Founder em 12 vezes. Até 3 vezes sem juro nenhum, e daí, conforme você vai escolhendo o número de parcelas, a gente, né, tem esse parcelamento até 12 vezes. Paloma, por que o Founder custa, né, o preço do Founder é em dólar? Esse recurso vai direto para o Founder Institute Headquarters, lá nos Estados Unidos. Ninguém no Founder Institute Brasil recebe salário, então hoje vocês vão conhecer alguns dos nossos diretores, os nossos mentores.
Esse recurso vai direto para os Estados Unidos e não volta aqui para o Brasil. Então, o Course Fee é realmente para viabilizar a execução do programa aqui no Brasil, né, e trazer o programa aqui para o Brasil, e ele subsidia o custo do programa e trazer ele para cá. E a forma como a gente reconhece toda a nossa rede de apoio local, todas as startups graduadas do Founder Institute participam de um Equity Collective Pool. Como que funciona isso? Se você gradua do Founder Institute, você assina um termo que é uma opção de compra para o Founder Institute de 4% da tua empresa. Como eu falei, uma opção de compra, então o Founder Institute vai comprar, né, essa equity e redistribuir ela. 1% vai ficar lá nos Estados Unidos com headquarters, 1% são distribuídos entre os líderes locais da região do Founder, aonde você fizer. 1% é a remuneração para os mentores, então isso faz com que os mentores estejam engajados no sucesso da tua empresa no longo prazo. E 1% é redistribuído pelos próprios founders que vão graduar no mesmo batch que você. Isso faz com que a gente tenha um sistema de colaboração entre o ecossistema local e o ecossistema global do founder para realmente estar comprometido ao teu sucesso no longo prazo. Então, ninguém no Founder Institute ganha no curto prazo, e sim se a tua empresa for bem sucedida no longo prazo. A gente tem algumas fellowships que subsidiam o custo do course fee para alguns destaques no processo seletivo. Uma delas é a Frontier Technology, então depois você pode dar uma olhada nos nossos fellowships. A Frontier Technology é se você está desenvolvendo alguma nova fronteira de inovação, projetos de inteligência artificial, blockchain e novas fronteiras de inovação. A gente também tem um subsídio de uma bolsa para uma female founder em todas as cidades que o Founder Institute existe desde 2011, essa fellowship, para estimular mais mulheres a empreender. A gente tem 2 fellowships de parceiros, de apoio a parceiros eventos do ecossistema. Um deles é o NASA Space Apps Challenge Brasil, que o Founder Institute é co-realizador aqui no Brasil, e a gente apoia que, né, tem uma fellowship para participantes do programa. E se você algum dia já participou de um Startup Weekend, a gente também tem uma parceria internacional com o Startup Weekend, e a gente, né, tem uma bolsa do Startup Weekend em cada uma das cidades onde o Founder está presente. Uma nova bolsa, se você é um empreendedor que está criando uma solução para curar, prevenir e mitigar ameaças públicas, você também pode concorrer. Sempre nas nossas bolsas, a pessoa que tiver a maior qualificação no processo seletivo que trabalha nessa área é quem recebe, então vai lá dar uma olhada nos critérios de seleção. E a gente também tem uma bolsa específica para o Brasil, chamada Talents for a New Future. A gente tem 2 iniciativas dentro dessa frente. A gente entendeu que muitas startups estão crescendo no nosso portfólio nesse momento de crise, oportunidade e dualidade, e algumas outras empresas estão, né, sofrendo e tendo que realocar os seus funcionários. Então, tem 2 ofertas. Uma delas é, se você teve uma realocação durante essa pandemia e está procurando essa realocação, o Founder Institute está divulgando essas vagas de trabalho dentro do nosso portfólio de mentores e de founders. E se você quer se aventurar no empreendedorismo e fazer o programa como empreendedor, a gente também tem algumas bolsas especiais para quem está sofrendo com os impactos negativos dessa pandemia. Aqui eu queria agradecer, né, alguns dos nossos partners a nível nacional do Founder Institute. É uma preocupação que a gente tem, além, né, dos benefícios do programa, a gente agrega parceiros no Brasil todo que possam aumentar ainda mais as chances de sucesso dos empreendedores, inclusive nos Globalization Partners, quando você quiser internacionalizar, Ecosystem Partners, fundos de investimento, investidores que ajudem você a conseguir dar continuidade dos seus projetos, e o nosso Venture Partner Júpiter, que está ajudando a disseminar e trazer o Founder para todo o Brasil. A gente também tem os nossos Legal Partners, que são os parceiros que a gente escolhe à mão, que ajudam os nossos empreendedores a, desde o dia 1, ter essa parte legal em ordem. A gente sabe a importância que é, desde o dia 1, a gente tomar cuidado com isso, que é, né, a parte mais legal da startup.
Eu queria já daí fazer um convite especial para quem quer conhecer mais do Star Local Global, que é o nosso programa em inglês para empreendedores que já querem nascer globais aqui na América Latina. Amanhã a gente tem um evento como esse, Information Session em inglês, para quem está interessado em conhecer mais sobre o Star Local Global. Então, hoje a gente vai estar respondendo perguntas específicas das cidades que tem o Founder Institute Brasil em português, e amanhã a gente vai estar falando das diferenças entre o Star Local Global e o programa tradicional. E eu já queria deixar um convite para vocês também para a semana que vem. Como esse evento é toda terça-feira às 6 da tarde, semana que vem a gente vai falar sobre fundraising, captação de recursos. Então, vocês estão convidados a estar aqui com a gente. E o Bruno Sesquim, nosso diretor do Founder Institute Brasil e de Júpiter, vai estar aqui com a gente conversando com a Marina Forest, que é da Honey Island Capital, o João Getter, que é um mentor muito ativo no Founder Institute Brasil e também líder regional da Anjos do Brasil, e o Helmet, que é um fundador da Logcomex, né, e um super founder que está crescendo nessa crise e vai contar um pouco como foi essa experiência que eles acabaram de fechar uma nova rodada de captação. A partir desse momento, a gente já faz esse convite para você, que é fazer parte desse movimento massivo transformador, que é o Founder Institute Brasil. A gente está comprometido em fazer o Brasil acontecer e a chegar a essa meta de gerar 100 mil empregos aqui no Brasil. Nossa meta global é 1 milhão de empregos e a gente está, né, comprometido aqui no Brasil nos próximos anos a ajudar as empresas do portfólio realmente gerarem emprego. E para a gente tirar dúvidas de hoje, eu queria fazer um convite especial. Eu vi já tem várias dúvidas aqui, mas antes disso, eu vou apresentar para vocês alguns dos nossos convidados. Eu queria começar apresentando um empreendedor que eu tenho muita admiração. Eu tive a oportunidade de conhecer o Clayton eu nem sei, Clayton, 2013, 2000. Clayton Guimarães, na época, tinha se mudado para Curitiba de Ribeirão Preto. Ele estava, né, com a equipe toda da Fleet aqui em Curitiba. Eu nem sabia o que era startup naquela época. Eu estava começando os meus dias de empreendedorismo. E eu aprendi muito com ele, aprendi muito com a equipe dele. Na época, a gente, né, dividiu o mesmo escritório. E daí, no final, né, cada um cresceu por um lado. E para mim é uma honra apresentar o Clayton Guimarães para vocês. Ele é o nosso líder local do Founder Institute Ribeirão Preto, em São Paulo. Clayton, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, um pouquinho aí do ecossistema de Ribeirão Preto. Perfeito, Paloma. Saudação a todos os participantes, os painelistas. Olá, Ana. Olá, André. Você passou por um período incrível, né? Porque a gente sempre tem esse calor da transformação das pessoas, porque isso que o Founder Institute consegue promover, a transformação das pessoas. E aí é uma felicidade enorme falar contigo novamente, Paloma, desde os tempos de 2013, é exatamente esse tempo que nós saímos da cidade de Ribeirão Preto e fomos para Curitiba, justamente entender o que era o mundo de startups na época, e buscar pelos apoios. E Curitiba, já na época, tinha já várias condições que pudessem nos orientar da melhor forma. Na verdade, continuo sendo um grande aprendiz disso tudo, é que a gente só tem um pouquinho mais de tempo nesse processo inteiro de criação, de envolvimento, de ecossistema, né? Isso que é muito importante. E essa ligação com o Founder nasceu, inclusive, antes do Founder Institute ter ido para Curitiba. Quando a minha startup, na época, o Fleet, ele recebeu a oportunidade de ser acelerado para abrir o Plug and Play, nós fomos a São Paulo e depois, por mais um período, no Vale do Silício. Foi onde nós conhecemos, na época, Luiz Novo, um dos co-diretores do Founder Institute do Brasil. Na época, ele estava apenas reabrindo o capítulo para São Paulo. Então, assim, isso aconteceu em 2014, 2015. E aí, nessa época, eu falei para o Nima, que eu já conhecia de Curitiba, ele muitíssimo envolvido, não somente com a cidade e o ecossistema de Curitiba, mas ele e a Paloma sempre foram muito vibrantes no mercado, sempre foram muito ativos, né, em relação aos projetos que eles encabeçaram. E aí, quando eu trouxe para ele a oportunidade, trouxe para ele essa vivência que eu tive
mesmo que na época que tinha sido bem tímida a relação ao founder, foi o amor à primeira vista, porque realmente o founder ele traz uma condição de um envolvimento que ele excede somente você enquanto participante, você enquanto empreendedor. Aqui no nosso ecossistema local da cidade de Ribeirão Preto, eu costumo dizer que nós realmente estamos no ecossistema que, ainda que esteja em formação, ele está sendo muito bem formado, não somente por nós, né, que conseguimos colaborar, entregar aquilo que a gente recebe de grande valor, que é do Founder Institute dos Estados Unidos, assim como o que acontece também no país. Pessoas formidáveis como a Paloma, a Ana, outras tantas pessoas que estão diretamente relacionadas a esse grande envolvimento, esse grande clube, essa grande família, porque esse é o sentimento que nós temos ao conseguir mostrar para vocês todo esse envolvimento para os nossos, que a gente chama de aspiring founders, os aspirantes a fundadores. Então, família, esse é o sentimento de família. E como família, logicamente, a gente quer o melhor para os nossos pupilos, nós queremos o melhor para os nossos postulantes a fundadores, os nossos empreendedores. E empreender, principalmente nesse país de grandes contrastes, é uma dificuldade muito grande. E aí, quando você tenta realmente fazer sozinho, a sua chance de insucesso ela potencializa, é o contrário. E aí, quando você faz isso de uma forma bastante amigável, bastante correlacionada com os seus pares, correlacionadas com o seu envolvimento local, nacional, e essa é a grande oportunidade, ter esse envolvimento também, sair do Brasil, ter a possibilidade de conversar com gente que esteja fora daqui, que esteja vivendo mundos diferentes. E aí não vou particularizar somente o nosso HQ, né? O nosso que fica na cidade de Palo Alto, não vou dizer apenas eles, mas qualquer lugar que você precise e queira lá depois, o Founder, a Paloma foi muito feliz ao dizer que o Founder Institute está com a gente sempre, isso é verdade, até tenho exemplos muito significativos de startups que nasceram conosco, depois de um certo período, precisaram de um envolvimento, por exemplo, na cidade de Portugal, eu com um único e-mail, consegui acionar o local leader de Lisboa e ele recebeu o nosso empreendedor lá de braços abertos, já com uma cartela de possibilidades de opções. Então, isso é que faz, é uma grande rede. E essa grande rede, ela só traz benefícios. Aqui na nossa cidade, nós iniciamos as primeiras tratativas em 2015. 2016, nós abrimos o primeiro capítulo. Cidade de Ribeirão Preto, hoje conta com 700 mil habitantes. Então, a gente ainda estava experimentando só para saber realmente a densidade de pessoas, de talentos, de pessoas competentes que pudessem se orientar através dos nossos modelos, através dos nossos métodos e saber realmente como isso seria conduzido e como nós conseguiríamos, através de todo esse arquétipo que nós temos, poder transitar essas informações e levar essa potencialidade de cada fundador ao melhor e mais alto nível possível. Em 2016, nós estamos já trilhando vários bets de aceleração, né? Nós estamos indo já então para nosso 5º ano. Esse ano é completamente particular, porque é um ano que o envolvimento, o calor humano, assim, ele precisou ter dado uma recuada, mas com certeza a qualidade ela se mantém, o envolvimento. Isso eu fico bastante grato quanto a isso. Logicamente que nós queremos o quanto antes poder encontrar todo mundo, poder falar com todo mundo, poder acionar todos os mentores que nós temos, tanto local quanto nacional, para que eles possam, através de cada através de cada experiência, transformar a vida das pessoas, porque é exatamente isso que nós propomos. A gente não é uma universidade, nós não somos um curso, e aí eu posso até dizer que nós sequer somos apenas uma aceleradora, nós somos uma grande família que tende sempre a olhar para o empreendedor, buscá-lo e equacionar todas as dúvidas que ele possa vir a ter, e mais do que isso, logicamente, colocá-lo numa trilha de grande segurança, porque é isso exatamente o que nós pretendemos com nossos fundadores. O mais importante de todo o Founder Institute são os nossos graduates, nossos graduados, nossos fundadores.
E aí, a atenção para eles é a máxima possível. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Fico muito feliz dessa grande família estar aumentando nesse pujante Brasil. Quando nós iniciamos em Ribeirão Preto, foi a terceira cidade a receber o programa. Nós já estamos chegando a 16, 17 cidades, se não me engano. Então, assim, e outras tantas querendo. Outro dia, ouvi o pessoal de Voz do Iguaçu pedindo, traz para cá também, nós temos um ecossistema de informação e tal, e gostaríamos muito de ter esse programa. Então, assim, a gente tem uma capilaridade e mais do que temos condição, né? Porque a condição técnica já é muito envolvente e as pessoas que estão envolvidas com isso, seja local, seja nacional, ou seja pelo mundo todo, são as melhores pessoas do mundo. Então, para mim, eu sinto orgulho, corre nas minhas veias tratar de Founder Institute, e assim, é uma grande família. E eu gosto muito porque é o Brasil melhor que a gente quer. E a gente só consegue fazer através de pessoas excepcionais, como é o caso do André, que está vindo agora para trazer a sua experiência. Então, muito obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente vai te mandar um monte de perguntas que eu já vi aqui no chat. Antes disso, eu queria convidar a Ana Paula, Local Leader, mulher. A gente está agora nessa agenda também, nesse meio founder, e não só a gente quer mais empreendedoras, mulheres, mas a gente está fazendo um esforço para ter, inclusive, a liderança feminina no Founder Institute muito presente. A Ana está muito próxima do meu coração, ela é minha mentora pessoal, ela que me dá as chibatadas que a gente mete ouvir de vez em quando, né? E é muito uma honra ter você participando aqui hoje com a gente, porque eu acho que, né, todo esse ano de, né, experiência que você teve no mundo corporativo, para quem não conhece, a Ana, né, passou pela Nissan, passou pela Renault, ajudou a construir esses times e a crescer no mundo corporativo, mas agora está se aventurando também no mundo de empreendedorismo e que conhece, a pessoa que eu conheço, que conhece mais de pessoas, né, e que consegue cutucar na nossa ferida lá e falar assim, né, é ali que tem que melhorar. Então, Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre, né, sua história e também sobre o Founder Institute em Curitiba, que acabou de graduar uma turma online, e, né, como que foi essa experiência por aí? Ela já começou me apresentando dizendo que eu ponho o dedo na ferida e que eu cutuco. Eu faço só com amor, só para deixar claro, é sempre com amor, tá? Não precisam ter receio disso, né? Bom, eu trabalhei praticamente 30 anos numa vida corporativa, comecei cedo, tá? Comecei bem cedo e trabalhei em 3 áreas, primeiro numa área de comunicação, uns, sei lá, 13, 14 anos, e depois eu mudei de área dentro da última empresa que eu trabalhei em diversas empresas, algumas multinacionais, algumas empresas locais, empresa grande, empresa pequena de serviço e tal. E nessa última empresa que eu trabalhei, eu troquei de negócio dentro da empresa. Então, eu fiquei um pouquinho de tempo na área de comunicação, depois eu fui para uma área de estratégia, depois eu fui para chão de fábrica, em Lean Manufacturing, todas as ferramentas de melhoria, de processo, de produtividade. E os últimos 8 anos e meio, então, eu fui diretora de recursos humanos, 5 anos da Renault e mais 3 anos e meio da Renault e da Nissan no Brasil. E aí, eu estava afim de um mergulho louco, assim, de aprendizagem, porque eu adoro as curvas muito aceleradas de aprendizagem. Eu saí para um período sabático, e nesse período sabático aí Júpiter caiu na minha vida, maravilhosamente, né? E depois com Júpiter veio o Founder também. É muito apaixonante o ecossistema, eu estou amando, estou aprendendo muito. O meu trabalho é apoiar em tudo que toca a temática humana. O meu propósito de vida é maximização da potência humana, porque é isso que a gente precisa, né? Tem dias que as coisas estão um pouquinho mais fracas, a gente vai lá ajudar a mexer uma coisinha aqui, outra ali, para liberar, porque todo mundo tem uma força incrível que habita dentro de si. Então, esse é meu trabalho em Júpiter, e eu entrei, então, no ano passado no Founder como mentora do capítulo de recrutamento e onboarding.
e depois entrei no capítulo de Curitiba, e é bem bacana o programa. Trabalhei muitos anos com desenvolvimento humano, e esse programa, o que mais me chamou a atenção nele, e porque eu estou continuando mais um semestre? Porque a aprendizagem humana, ela se dá por uma teoria que a gente chama de 70-20-10. 70% de tudo que a gente aprende fazendo. 20% a gente aprende com a experiência dos outros, com mentorias, com leitura, com aquilo que o outro pode ensinar a gente. E 10% só a gente aprende do jeito tradicional e clássico de sala de aula. E o Founder, o programa é inteiro lastreado em 70 e 20. Ou você está aprendendo fazendo dentro da sua própria startup ou da sua ideia, ou você está aprendendo com quem já fez. Porque o Founder é muito criterioso na seleção dos diretores. A gente tem que passar tem que fazer o mesmo teste que vocês, passar por um programa igual o que vocês vão passar, que se chama Leading Institute. A gente pode ser reprovado ou não, né? Então, assim, é duro também, tem que entregar a tarefa, assignment, tudo que vocês fazem. E depois, também, só entram no programa pessoas que tiveram uma experiência empreendedora ou que tiveram a sua startup ou que foram do mundo corporativo e têm alguma coisa realmente importante para acrescentar. Então, assim, saibam vocês, o programa, o jeito que ele foi concebido é muito genial e propicia, de fato, uma aprendizagem e o interesse das pessoas em que vocês deem certo, porque a gente trabalha isso de maneira voluntária, e quanto mais vocês derem certo, melhor é, porque o que a gente tem é uma opção de comprar um pedacinho da empresa de vocês. Então, a gente torce para que vocês bombem mesmo, né? Para que todos os unicórnios do planeta cresçam por aqui, tá bom? E eu espero que a gente se encontre aí em alguma das cidades fazendo o programa no próximo semestre. Ana, eu quero pedir para você apresentar agora esse graduado que está saindo do forno e que já vai aproveitar e vai mandar o pitch aqui. Este cara aqui, ele é um guerreiro. Porque a minha conversa com ele começou nessa fase de recrutamento. E eu liguei para o André e o André disse que ele não tinha dinheiro para fazer o programa. E aí ele queria fazer, porque ele queria fazer. E aí ele foi conseguir o dinheiro, assim, meu Deus do céu, eu fiz compromissos com ele no telefone. Mas ele conseguiu, gente, ele fez, depois ele conta se ele quiser, ele se desdobrou para fazer o programa. E o final dele no programa foi épico e eu não vou tirar dele o prazer de contar. Porque ele fez um pitch para o João Kepler, o anjo do Brasil, e depois ele vai contar para vocês o que aconteceu. Então, assim, o André foi uma maravilha ver ele graduar, né? E eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito dele ainda, tá? Então, com vocês, André. Que bacana. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando com pessoas que eu gosto muito, né? Eu tenho um carinho super especial, uma relação especial com a Ana. Paloma já conheço aqui em Curitiba também. E Cleiton aí, nunca tinha conversado, um prazer, né? E a todos aí que estão ouvindo a gente. Pessoal, realmente, o Founder Institute, ele te provoca a você se autodesafiar, né? Então, se você tem o seu sonho, se você é aquele empreendedor que você tem convicção daquilo que você está trazendo como inovação, então o Founder Institute é o lugar certo para que você crie toda uma relação nesse ecossistema, que você se conecte com vários mentores, com investidores, com fundos de investimento. E o principal disso, né, é você lapidar o seu projeto nos moldes de como realmente funciona uma startup. Eu era um empreendedor comum antes de entrar no programa
E a partir do momento que eu ingresso no Founder Institute, eu entendo como é que é toda essa dinâmica, né? Como é que é o passo a passo para você realmente chegar ao caminho do sucesso, né? A gente faz, às vezes, as coisas da nossa forma, né? Mas será que a nossa forma é a correta? Então, existe uma didática, existe uma programação que já foi estabelecida lá no Vale do Silício, que é aplicada no Founder Institute ao redor do globo, né? Então, realmente foi um desafio. Quando eu ingressei no programa, eu não tinha os $600 ali para pagar a inscrição, e foi uma saga. No dia que estava começando, no dia que ia começar realmente o programa, eu consegui, através de uma amiga, que ela pagou lá para mim online, e eu também tive eu tinha que pagá-la semanalmente, né? Então foi um desafio muito grande para que eu realmente fizesse o programa, e eu não entrei à toa, sabe? Eu fiz com que ela pagasse, porque ela já entendia um pouco da minha trajetória como empreendedor. E eu falava que, pelo que eu tinha analisado, já estudado sobre o Founder era a chave, era o código que faltava para eu realmente chegar num patamar mais elevado, né? Então, diante de tudo isso, essa pessoa pagou para mim, e eu fui me autodesafiando semanalmente, porque realmente não é um programa fácil, é um programa que exige bastante. Então, se você é empreendedor, está entrando aqui, não ache que vai ser fácil, mas eu não digo isso para você ter medo, eu digo isso para que você entenda que isso vai te enriquecer de uma forma extraordinária. E o resultado foi que na última sessão, eu consegui ter uma nota lá, que no Founder você sempre semanalmente você se apresenta para uma banca de mentores, que são pessoas especiais do mercado, investidores, grandes empreendedores, CEOs de outras startups. E existe assim a nota 1 e 2, não pode dar a nota 3, né? Eles não podem dar essa nota, e 4 e 5. Em resumo, a nota 5 é aquele que fala, eu investiria nesse negócio, né? Só que é muito difícil você tirar um 5 durante todas as sessões do programa. E nesse dia, após, né, eu tenho um carinho especial pela Ana, ela fala que puxa a orelha e tal. A Ana, 2 semanas antes, ela me ligou e me deu um puxão de orelha que eu literalmente perdi o chão, assim, com relação ao meu projeto. Ela me desafiou a me questionar sobre como eu estava ali apresentando as soluções para o meu projeto, para que isso servia. E aquilo meio que me bagunçou, mas logo eu encontrei o caminho através daquilo que a Ana me falou. E nessa sessão, nessa última, eu tirei todas as notas 5. Foram 4 5. Ao que soube depois, disse que é muito raro algum empreendedor tirar todas as notas 5. E a banca era uma banca bastante, assim, entre aspas, né? Uma banca casca grossa. E eu consegui realmente ter essa evolução. Estou muito feliz de ter hoje essa visão, né, sobre o que é o Founder. Em resumo, o meu projeto, eu tenho 12 anos de experiência no mercado imobiliário, né? E eu criei ali uma plataforma que vai ser um web app que visa trazer mais imóveis, né? O mercado imobiliário ele tem uma deficiência na captação de imóveis, eles têm dificuldade em absorver, captar novos imóveis. Então, eu criei um movimento exclusivo junto com todos os porteiros aqui em Curitiba, que acabou virando uma grande comunidade, né? E através dessa relação com os porteiros, eu consigo captar imóveis com facilidade, né? Não preciso investir, às vezes, como os concorrentes fazem, né? Para conseguir ter os clientes, eles gastam muito, né? Em SEO de Facebook, de Google, que são mídias caras. Através de um relacionamento, eu consigo ter os mesmos imóveis de uma forma muito mais barata. Então, a minha solução vai trazer isso em plataforma própria, mas também a gente quer ajudar o mercado a sanar essa dor. Então, a gente também vai abrir esse portfólio de imóveis para que as outras imobiliárias possam se conectar com esse nosso portfólio e oferecer e promover aí mais ganhos. Então, até após a minha graduação, eu tive... Posso falar, Ana? Claro que pode, né, meu bem? Tranquilo, tudo liberado. Imagine, foi para o Brasil inteiro, como é que você não vai falar?
Após a minha graduação, né, teve a participação do João Kepler, como a própria Ana falou, e foi bacana, assim, a gente apresentou os graduandos ali, né, foram eu e mais 5, né, aqui de Curitiba, a primeira turma aí do Covid, né, no dia seguinte o João Kepler me faz um invite ali, um inbox através do LinkedIn, e me passou o WhatsApp para que a gente pudesse conversar, e ele foi curto e grosso, assim. Ele me desafiou realmente a fazer uma plataforma, um MVP funcional do meu aplicativo e voltasse a falar com eles, porque provavelmente apresentasse isso para o comitê de investimentos imobiliários deles, e com isso, provavelmente eu sairia com o cheque. Então, eu estou nesse momento, estou aí criando essa equipe, né? A gente está num momento um pouco difícil por causa de pandemia e tudo mais, mas já estou estabelecendo esses contatos para realmente formar a equipe, começar a montar o MVP e me apresentar para o Kepler e catar esse cheque dele, né? E daí, vida que segue, a gente espera realmente se tornar um grande unicórnio aí, ou uma empresa realmente expressiva, de sucesso, para que todo mundo que participou da construção do meu projeto dentro do Founder, sejam os meus diretores, os meus mentores, né? O Founder Institute lá no Vale do Silício, todos possam realmente colher os frutos desse sucesso aí que é do meu projeto. E eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês. Uau, hein? Sair do Demo Day com o WhatsApp do Kepler não é para os fracos. Para quem ficou curioso de ver o Demo Day e ver, né, o estágio que você está quando você gradua, eu joguei ali no chat o vídeo do Demo Day do André, para vocês assistirem, inclusive, os feedbacks que o Kepler deu para ele e para outros empreendedores. Né, uma dúvida que a gente fica assim, nossa, mas André e Ana, quantos tinham no começo da turma e quantos graduaram? Só para a gente ter uma ideia também. 23, eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque, gente, o programa ele é de funil, tá? 23 começaram em Curitiba nesse semestre e terminaram 6. Então, como a Paloma disse, você experimentou o programa até a 3ª semana, não gostou antes de começar a sessão da 3ª semana, desculpe, não é para mim, beleza, teu dinheiro inteiro de volta. Porque o Founder, ele não está atrás de coletar dinheiro, ele está atrás de fomentar o nascimento de grandes empresas. Beleza, comecei o programa, chegou na 7ª sessão, desculpe, tá ficando muito pesado, não é para mim, não tem problema, pede para sair. Pede para sair, mas pode voltar no semestre que vem, não tem problema. Porque o nosso objetivo não é coletar dinheiro, o nosso objetivo é criar grandes empresas. Não é um problema você desistir naquele momento porque você está sentindo que não está conseguindo avançar. Não é a tua hora ainda, não tem problema. Você pode voltar depois. Beleza. Não estou entregando tudo que eu tinha que entregar. Pode acontecer de você ser retirado do programa. Não tem problema. Você pode voltar depois, tá? Porque o objetivo não é esse, né? O objetivo é que, de fato, quando você vier, você volte e você entregue tudo, para que você saia dessas 14 semanas de aceleração com uma base muito forte para você enfrentar o mercado. O programa, ele é assim mesmo. Então, quando chega lá no final, essas 6 empresas, a gente sabe que ali tem uma base forte e firme. E uma irmandade criada, né? Porque aquele grupinho de 6 ali virou um bolo. Um apoia o outro. Depois, quando vai chegando no final, tem dia que eles vêm fazer pedido em bando pra gente. Vem perguntar um, depois o outro, depois o outro. Mas é super bacana, porque acho que são colegas para a vida, né? Porque o que vocês vão passando juntos é super bacana. Legal, Ana. A gente tem uma pergunta aqui que eu queria chamar o Cleiton. A pessoa já fez o teste de DNA empreendedor, foi aprovada, é o Ricardo. E daí agora quer saber qual que é o comprometimento durante as 14 semanas, tem algum custo envolvido além da inscrição? E ele já emendou uma pergunta aqui depois, que sobraram só 6 empresas, pode graduar mais, mas eu acho que vamos começar pelo, durante o programa.
Bom, o processo é bem simples, né? Não existe nenhuma... A gente faz as coisas sempre pela forma mais transparente possível. Como a Ana disse, você tem total liberdade para decidir como você vai fazer a sua participação dentro do programa do Founder Institute, né? Inclusive em qual local, né? Você está completamente... Se você fez, por exemplo, para São Paulo e de repente mudou para Curitiba e fez para Curitiba e de repente quer fazer em Ribeirão Preto, e não há nenhum impedimento. Então, assim, até a terceira sessão pode se decidir em dar a continuidade ou sair do programa. Você tem completa liberdade. Se for até o início horas antes da início da terceira sessão, você decidir, falar, olha, não posso fazer agora, existem alguns complicadores, independe de qual seja, 100% do valor investido, que você investiu, né, será retornado para você. E durante o período do programa, aí lá na sétima sessão que a Ana trouxe, se você ainda decidir por não dar continuidade por alguma razão, não há problema nenhum. Você pode retornar no ano seguinte, no batch seguinte, sem necessidade de pagar novamente. A gente, como a Ana disse, a gente está à procura de grandes empreendedores que estão com foco naquilo que ele propõe, ou seja, ele quer resolver um problema, quer trazer uma oportunidade, enxergou uma possibilidade e quer instrumentos e quer apoio de mentores do método ou do próprio mercado para poder condicionar, construir, nós estaremos sempre de prontidão para poder ajudar. Não existe nenhum outro custo, zero, não tem nenhum outro custo para que você possa seguir adiante até a sua graduação. Né? Não tem nenhum outro custo. Qual que foi a segunda pergunta? Eu acho que é mais o custo de fundar a empresa. Eu acho que tem o custo dele, ele tem que abrir o CNPJ se ele não tem ainda. Então, talvez ele tenha que se preparar para isso. Quando você vai abrir uma empresa, logicamente você tem os custos da formação, da formatação do CNPJ, né? Que é a abertura, o contrato com o contrato, enfim, são os custos normais de qualquer abertura. Mas assim, são apenas atrelados a isso, não existe nenhum outro tipo de custo. E daí a segunda pergunta é quanto tempo eu devo esperar me dedicar durante o programa? Então, aqui em Ribeirão Preto, a gente sempre orienta para que as pessoas possam destinar pelo menos 20, 25 horas semanais comprometidas para a evolução do seu projeto. No fim das contas, o tempo acaba sendo um pouco mais dilatado do que 25 horas, né? Lógico isso que sempre depende da complexidade ou dos desafios que você está mitigado a responder. Às vezes, o processo, durante o período que você estiver em aceleração, estiver nessa formação, não deu certo, por exemplo, você precisou reformular, precisou que a gente chama de pivotar, não há problema nenhum, você pode condicionar. Mas a questão faça muito bem sempre cada uma das fases que você for colocado para fazer. Indague sempre, seja sempre um grande pesquisador, sempre um grande jornalista, porque quanto mais perguntas e quanto mais possibilidades, tente matar as tuas possibilidades, a tua ideia o tempo inteiro, porque vai sobreviver aquela realmente que tem a grande chance de seguir. Ou seja, se você conseguiu não matar aquilo que você estava emprenhando, as suas chances de sucesso elas estão bastante dilatadas. Então a ideia é essa. O tempo de dedicação, os nossos aspiring founders locais, eles sempre falam, eu não dedicava 20, 25 horas. A coisa acabava sendo um pouco mais exigida para nós, porque é real. A gente nós, como eu disse anteriormente, nós não somos nenhum curso, nós não somos uma universidade no qual você cumpre metas. Você cumpre, na verdade, aquilo que você se coloca enquanto empreendedor, enquanto vida, porque é isso que você dedica para a sua mudança mesmo, a mudança e as circunstâncias de você mesmo. Então, é muito desafiador, muito mesmo. Só que quem sai do outro lado, sai com um sorriso no rosto, como o André está saindo. Uhum. Legal. Gente, Sobre o legal partner. Não tem 6 founders, sabe? Tem, por
por exemplo, graduou São Paulo, semana passada tinha 14, né? Mas não é uma coisa assim, é quem conseguiu chegar no programa e passou e venceu todos os desafios, tá? Em Curitiba, no caso, foram 6. Aqui, Ana, nós temos um histórico de por volta de 25% das pessoas que chegam. A gente sempre tem por volta de 25 pessoas que iniciam e a gente sempre gradua por volta de 5, 6 aspirantes. Tem sido quase um metódico isso, né? Mas aí depende não dos diretores, não depende dos mentores, depende do fundador, depende do founder, depende da dedicação que ele está empenhado a realizar. Essa parte legal, e daí já trazendo, né, o Founder Institute em todas as cidades que a gente trabalha faz uma parceria com um parceiro legal da região. Em Curitiba, por exemplo, a gente tem a Grabowski, que é o nosso legal partner, e que daí na sessão, quando você está chegando lá no final do programa, tem uma sessão só para falar de legal. Então, se você não abriu o CNPJ ainda, não precisa se preocupar. Se você já abriu e fez com o teu contador ou com o teu primo, também vai ter que dar uma, né, repensada às vezes. Mas a gente pede, inclusive, que espere se você vai entrar no programa, porque vai ter um especialista que a gente escolhe, inclusive, como founder, e fecha uma parceria com o Legal Partner que dá benefícios para quem está entrando no programa, né, custos subsidiados. Até para, né, porque a gente sabe a importância que é não fazer com amigo, ou não fazer com o amigo do amigo contador, né? É muito importante essa parte legal estar estruturada certa desde o início e a gente vai apoiar vocês com isso. E daí já queria até trazer duas coisas que eu queria trazer para a Ana e para o André, né? Eu sei que o André utilizou, né, e estruturou essa parte legal durante o programa e teve, né? E também tem bastante pergunta aqui no chat. Como que foi essa participação online, né? Para vocês que tiveram essa experiência online, como que funciona, né, o programa inteiro de aceleração ser online? Vai lá, André, o que você acha? Vai você. Depois eu faço meu comentário. Não mudou muito, eu achei até que ficou mais prático, né? Primeiro, se a gente se acostumar com esse novo momento, de todo mundo enclausurado em casa, mas para mim foi simples, assim, realmente se conectar, chegar aqui, conversar com os mentores, conseguir apresentar o projeto, ter feedback. Eu achei que facilitou, assim, na verdade, do que se eu tivesse que me deslocar até o local físico. Eu achei que foi bastante positivo ter o curso da maneira online. Eu achei que realmente é algo que veio para ficar, foi um modelo que acabou sendo validado, e eu percebo que essa validação foi o que proporcionou com que o programa agora realmente seja nos próximos capítulos aí em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Uhum. Eu acho que como a gente veio no presencial e a gente mudou no meio do semestre, quando chegou o Covid. Eu confesso para vocês que no final da primeira sessão, que foi online, foi um pouquinho difícil. Aí eu conversei com todos eles, coletei feedbacks, e a partir da sessão seguinte, eu acho que a gente pegou o jeito. Porque a gente acertou os tempos, a gente criou um happy hour online, e daí sempre tinha um mentor que ficava até bem mais tarde, e daí eles tiravam quase a alma do mentor ali, de tanta pergunta depois do horário oficial. Acho que teve noite que eu falei para eles, gente, eu vou deixar ligado aqui, eu vou dormir, porque já deu. Era 11 horas da noite e o papo tava rolando lá, né? Mas essa parte não é obrigatório ficar, né? Fica quem quer, mas o assunto era interessante e eles estavam super ligados. Então, eu acho que a gente pegou o jeito. E elas ficaram tão intensas quanto as presenciais. Acho que a gente fica mais atento no online do que no presencial, sabe? É um pouquinho mais compacta a sessão, assim, mas o nível de atenção é bem alto. E eu, sinceramente, acho que pode ser que a gente vá voltar a ter encontros presenciais no futuro, mas, sim, o próximo semestre, em todas as cidades do Brasil, será online. Aliás, no mundo inteiro do Founder Institute será online. Então, tem várias perguntas sobre isso. A sessão é um dia por semana,
A sessão começa entre 6 e 7 horas, depende do capítulo, da cidade, tá? Dura 2h30 e depois disso a gente já não grava mais a sessão e aí tem happy hour e fica quem quer, mas assim, normalmente fica muita gente, a gente se diverte no Zoom, é uma hora de descompressão da semana, né? Então funcionou super bem. Para a formatura são 14 semanas que dura o programa. Então, assim, quanto tempo leva para se formar? 14 semanas, tá? E a não ser que você saia na metade, depois daí você tem que começar as 14 semanas do semestre seguinte, tá bom? E Paloma tem uma pergunta aí que tá todo mundo louco para saber, é da bolsa do NASA. Conta quando que vai sair essa daí, Paloma. Porque já foi a primeira pergunta, a segunda, a quinta e a sétima também. Pessoal, para quem não acompanhou, o Founder Institute realizou o NASA Space Apps COVID-19 Challenge, que teve esse fim de semana passado. Foram 6.000 participantes online de todo o Brasil, né? E a gente participou desse evento como coorganizador. A gente está com 10 bolsas para comunicar, e essa semana os ganhadores vão ser comunicados por e-mail. Então, se você recebeu aquele e-mail falando que você passou e pedindo para você fazer a inscrição e fazer o pagamento, segura aí que se você for um dos selecionados, você, né, vai receber esse resultado. Se você não for selecionado, alguém vai entrar em contato com você daí para entender se você quer ou não entrar, mesmo sem a bolsa. Então, segura a emoção que nos próximos dias vocês recebem. Se você também está concorrendo a qualquer outra bolsa, vai depender muito da cidade que você daí se inscreveu. Por exemplo, a Female Founder é sempre depois do Early Deadline. Então, você vai ter que olhar daí e entrar em contato lá pelo próprio e-mail que você se inscreveu e pedir o resultado, se já saiu. Mas provavelmente alguém vai entrar em contato com você e está na hora certa. Então, não se preocupem se você se inscreveu para uma bolsa, a gente entra sempre em contato. Aqui tem a dúvida de já vou juntar umas perguntas. A primeira pergunta é, preciso estar 100% dedicado ao meu projeto? Esse daí a gente já falou que, né, não precisa, vai estar no meio período. E a gente tem uma pergunta aqui que é se precisa estar numa área específica. Vai aí, Ana. Inclusive, Paloma, só queria falar o seguinte, que quando a gente lê o material do Founder, ele fala inclusive o contrário, que você não precisa fazer um salto para a morte. Você pode ir fazendo devagar, né? Enquanto tua empresa não está 100%, você mantém um pezinho lá. A gente tinha nesse último, acho que em todos os capítulos tem pessoas que estão no seu trabalho normal e que estão fazendo Founder também. E aí, logicamente, eles fazem nas horas outras do dia que não estão trabalhando, ou no final de semana, né? Porque você sempre vai ter uma semana para entregar o seu trabalho. E nessa semana tem um final de semana que você vai poder se dedicar. Mas assim, se é seu sonho, né? Uma dedicaçãozinha assim, né? Vai dar tudo certo. Pessoal, eu queria retomar, porque tem bastante perguntas sobre isso. Então, como a gente passou aqui, tem 2 tracks. Tem um track que é para quem já está pronto para crescer, que já tem um MVP funcionando, que já tem uma equipe 100%, que já está no mercado com alguns clientes. E daí esse é o track do Grow. E tem esse track que a Ana está falando, para você não, né, se comprometer com uma coisa que você nem sabe se tem futuro ou não, tá na ideia, pode ter ainda um emprego normal, e você vai validar e construir teu time e fazer o go-to-market. Então, Founder Institute é nesse estágio pré-seed, para os dois, não só early stage, que a gente chama, né, o inicial, mas o pré-seed. Pessoal, tem mais uma pergunta, mas já são 7 horas, então, né, a gente respondeu já algumas aqui, não precisa ter área específica. E aí, né, cada uma pergunta aí sobre founders, tá? Que eu vi ali várias perguntas. Então, é assim, se você entrar e tua empresa tem mais 1 ou 2 fundadores. Um fundador é uma taxa, que é 499 até o Early Admission, depois disso 599. Se entrou um segundo da mesma empresa, é 1,5 taxa. E se entra o terceiro da mesma empresa, é o mesmo valor. 2 ou 3 fundadores, 1,5 taxa, tá?
Então, por exemplo, se a gente está pensando 499, $500, tá? Para arredondar. Um fundador é o 500, 2 fundadores, $750. 3 fundadores, os mesmos 750. E eles não ficarão na mesma equipe durante o programa. A gente sempre vai separar os founders, porque o objetivo é o desenvolvimento de cada um. Lógico que alguns trabalhos na empresa eles vão poder dividir a carga, certamente. Mas todo mundo vai ter que fazer lá, colocar o seu trabalhinho lá na página, na plataforma, tá? Mas a ideia é o desenvolvimento dos fundadores. Ana, até eu vou complementar o que você está dizendo sobre os grupos, né? O Founder, ele funciona com grupos, né? Assim que você entra, eleito 5, 6, no máximo 6 pessoas por grupo, e eles são separados. Aí você eleito um líder de cada grupo, né? Vamos imaginar, entraram 25 pessoas. Aí vamos separar entre 5 grupos de 5 pessoas. Aí o grupo elege um líder, que vai ser o comunicador, o que está acontecendo. Ele tem várias atividades, várias responsabilidades, e é isso que a Ana está dizendo. Se entrou 3 pessoas, ele é separado em grupos. Vocês não ficam no mesmo grupo. Justamente, inclusive, para você conseguir ter condições da evolução independente do que acontece junto com seus pares, junto com seus cofundadores. Porque, como falamos, a intenção é evoluir a pessoalidade, evoluir a pessoa, o grau de comprometimento que cada um tem que ter, mas a ideia é fazer com que as pessoas possam sair de cada sessão muito melhor preparados do que entrou. E aí, quando faz isso em grupos, você consegue tanto colaborar quanto receber a colaboração do seu próprio grupo. Isso é importante. Bom, pessoal, a gente está chegando no final do nosso Tira Dúvidas. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Eu queria aproveitar esse último momento para pedir a consideração final de cada um dos nossos convidados. Uma dica, principalmente para quem está assistindo a gente aqui, que está pensando em entrar no programa. Eu queria começar daí com o André, que acabou de participar do programa. Se você pudesse conversar com você mesmo 4 meses atrás, antes de você entrar no programa, o que você diria para você mesmo? Se você tem alguma dica especial. Olha, o que eu posso dizer aqui é que 4 meses antes de eu entrar no programa, eu tinha um anseio muito grande de ingressar nesse mundo do Founder, de tudo isso que todos aqui que estão assistindo já devem ter pesquisado um pouquinho sobre o que é o Founder, como que funciona. Acho que todo mundo está com um pouquinho de frio na barriga, de ansiedade de ingressar nesse grande mundo. E eu digo para vocês que eu sou um empreendedor antes e um empreendedor hoje. Eu sou outra pessoa depois de ter passado pelo Founder, com muito mais bagagem, com muito mais visão, com muito mais enriquecimento e conexões, sabe? Então, eu acho que realmente a gente se torna uma grande família e se você quer entrar, você vai sair muito mais forte para realmente enfrentar seus desafios e colocar o teu projeto de pé. Então, quem tem esse sonho, não desista. E se você realmente for persistente, eu acho que o Founder é o lugar certo para que você se desenvolva e conheça pessoas maravilhosas. Ana, dica para os nossos empreendedores e considerações finais? Ai, gente, eu, assim, pensando sempre sobre esse aspecto humano, a minha dica é que se tem um comichão que está dentro de vocês, que fez vocês virem até aqui hoje, assim, vocês têm que dar vazão para ele, porque ele vai se instalar e vai crescer em vocês. Será que eu realmente vou conseguir me dar bem nessa carreira de empreendedor? Não precisa arriscar empreender. Vem fazer o curso e você experimenta antes de você arriscar. Porque essas experimentações todas, sim, elas são na vida real, mas você não vai estar fazendo um grande dispêndio de dinheiro nesse momento. Então, venha e experimente. Se você conseguir vencer uma parte importante, você já avançou, você vai estar bem mais estruturado para perseguir seu sonho. E caso não dê certo e você descubra que essa vida empreendedora não é para você, tá tudo certo também, porque não é essa a única maneira da gente ser feliz profissionalmente na vida.
Então, assim, se você tem desejo, experimente. Se você experimentar e gostar, vai, né? E a gente vai estar aqui para dar o suporte para que vocês sejam bem felizes nessa escolha de vocês, tá? Obrigada, Ana. Cleiton, algumas dicas para os nossos empreendedores, considerações finais? Então, sabe o que eu queria falar para o pessoal, Paloma? Nós estamos passando por realmente uma evolução, né? O Covid veio para que nós pudéssemos repensar até o nosso significado, né? A nossa significância perante o mundo. E, logicamente, que surgem muitas dúvidas das pessoas comuns, né? E essas dúvidas são mais acentuadas pessoas que sempre trilharam, sempre entregaram, enquanto empreendedor, os seus serviços, os seus produtos. E aí é muito importante saber o que nós estamos realmente passando. Só para vocês terem alguma noção, os empreendedores que saíram do Founder, que transitam e trazem os seus valores através das suas startups, né, com seus produtos e serviços, na maioria deles, e isso não estou condicionando apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, os números estão melhorando durante essa pandemia. Olha que coisa interessante. Por quê? São projetos mais eficientes, ligados realmente a um setor que entrega real valor, tem a base tecnológica, isso é muito importante, e aí as pessoas muito bem preparadas, essa é a condição ímpar para poder dizer realmente que nós estamos saindo do outro lado melhor do que nós entramos. Essa evolução que está acontecendo agora diante desse Covid, para mim é essa palavra, evolução. Não existe um novo mundo. O que existe é uma nova evolução. A gente vem trilhando dentro das startups e aí o que está acontecendo agora é que essa velocidade está muito mais forte, está muito mais condicionado ao que está acontecendo. Então, a gente sempre tem dito assim, como para os nossos aspiring founders, mantenham-se na trilha, mantenham-se na perseverança, porque o que vocês entregam é mais do que valor, vocês entregam uma referência, porque quem passou por o Founder Institute hoje, pelo modo que entrega, da maneira que entrega, e a maneira como que recebe, eles são as grandes referências hoje. Não é à toa que várias startups aqui de Ribeirão Preto, várias startups de São Paulo estão aumentando os seus faturamentos. Então, assim, as pessoas que têm muita dúvida em relação a esse novo mundo, né, que como o pessoal tem dito, é melhor se preparar. E é melhor se preparar com pessoas que já têm essa visão, já têm esse conhecimento, já estão condicionadas com esse novo olhar para o empreender. E eu não estou dizendo por conta do Covid, porque a gente está trabalhando muito tempo relacionado às startups. Acho que travou ele. É o melhor. Cleiton, a gente está perdendo o teu som bem na parte boa. Perdemos. Ir adiante, este é o melhor lugar do mundo para você fazer isso. Tá bom? Esse era o meu recado. Ótimo. Muito obrigada, Cleiton. A gente perdeu alguns segundinhos, mas eu acho que todo mundo recebeu a mensagem. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, né? Lembrando que tanto Curitiba quanto Ribeirão Preto estão com inscrições abertas. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre o programa, fiquem à vontade em entrar em contato, mandar um e-mail, tirar dúvidas, se inscrever, né? A partir do momento que vocês se inscrevem, passam um teste, vocês recebem um contato também da nossa equipe. Toda terça-feira, às 6 da tarde, a gente tem esse evento. Semana que vem, a gente vai estar falando sobre fundraising. Então, se você tem dúvidas da tua empresa, né, coloca já no calendário. Todo dia, às 6 da tarde, a gente traz um tema diferente. Eu vi que alguém fez uma pergunta ali, estou com um problema com sócio, né? A gente sempre está trazendo uma temática nova, então mandem as suas dúvidas, a gente vai trazer algumas ideias. Eu queria agradecer aos nossos convidados. Eu vou ficar alguns minutinhos a mais aqui. Eu vi que a Ana também está me ajudando a responder todas as perguntas que vocês enviaram aqui no chat
e no Q&A, né? Muita pergunta mais pontual, então a gente já está respondendo vocês aqui no chat. Se ficou alguma coisa sem responder também, vocês podem mandar ali no chat e a gente já responde. Pessoal, obrigado pela presença. Tchau, tchau para todos vocês. Tchau, gente. Se tiverem alguma questão, procurem a gente nos capítulos.